Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Bíblia Pode. Hoje nós temos um assunto muito interessante: riqueza e salvação. Podem andar em conjunto? A Bíblia fala sobre isso? Se ela fala, o que ela fala sobre isso? Hoje nós estamos recebendo aqui dois convidados extremamente especiais, mas antes de apresentá-los, eu gostaria de convidar você a ir no nosso canal do YouTube e se inscrever. Ali nós temos outros episódios do Na Bíblia Pode, de outras temporadas, onde nós já conversamos sobre diversos assuntos com diversos convidados também, e onde nós também transmitimos os cultos aqui da nossa igreja. Então eu convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você seja avisado sempre que aparecer um vídeo novo. Vai lá também no Instagram, @nabibliapod, e nos segue lá também para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui no nosso podcast. Hoje nós estamos recebendo o pastor Robson Aleixo, convidado especial, vindo diretamente da TV Novo Tempo. Que honra! Por favor, pastor, se apresente. Uma honra poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vindo sim da TV Novo Tempo, e um abraço também a toda a audiência da TV Novo Tempo espalhada pelo continente. Bacana. E hoje também nós temos um convidado que conviveu e passeou aí por extremos, né, na vida. Por favor, amigo, se apresente. Eu sou o Cláudio, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Lauro de Freitas, há 13 anos adventista, graças a Deus. E vamos contar um pouquinho juntos, né, essa história e discutir aqui a respeito sobre salvação e sobre riqueza também. É um assunto muito importante, eu acredito. Eu tive a oportunidade de viver os dois lados da moeda. Não sou rico, obviamente, mas estou em um outro momento de vida e quero compartilhar um pouco com vocês essa história. Perfeito. Eu queria começar falando que nós vivemos hoje numa sociedade que mede muito o sucesso por aquilo que você tem na sua conta bancária, pela quantidade de bens que você possui, pelo cargo que você ocupa em determinada empresa. Mas também nós temos pessoas que pensam que você ser pobre te faz ganhar mais pontos com Deus. Então nós temos pessoas que pensam aí, que divergem, né, nesses dois mundos, nesses dois pensamentos. Quando nós vamos ali para a história do jovem rico, nós vemos Jesus falando na Bíblia que é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus, ele era contra a riqueza, porque quando a gente vê esse versículo, talvez possa se passar isso pela mente. O que Jesus realmente estava querendo dizer quando ele trouxe essa fala à tona? É muito interessante a gente falar disso, porque o versículo se popularizou. Sim. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O versículo posterior a essa frase fala: mas para Deus não há impossíveis. O que ele está dizendo é que ele tem capacidade de transformar miraculosamente qualquer pessoa, inclusive um rico. Ou seja, Deus tem poder de destronar um ídolo. Qual é o contexto que estava anteriormente a isso? O jovem rico, ele não era só rico, ele era um idólatra, cujo ídolo dele era um ídolo moralmente aceito. Isso é muito importante. Então, por exemplo, na nossa construção social é muito parecida com a dela nesse contexto. Se eu colocar um altar a Baal na minha casa, isso é um ídolo visível e moralmente reconhecível, e imediatamente qualquer pessoa vai dizer assim: você é um idólatra. Mas se o ídolo for no pensamento ou ele tiver diluído culturalmente, esse ídolo é mais difícil de ser reconhecido. Então, por exemplo, uma pessoa que idolatra o trabalho, e é o maior de todos os ídolos da nossa época, ou idolatra o dinheiro, que Deus deu um nome como Mamon e chamou o dinheiro e personalizou ele como ídolo, esse ídolo é dificilmente reconhecido. Então o jovem rico é um idólatra. Não é só a quantidade de dinheiro que ele tinha, é a função que o dinheiro tinha na vida dele. E na vida dele o dinheiro é um substituto para Cristo. Entre Cristo e o dinheiro, ele preferiu o dinheiro. Sim. Então ele disse não, e aí Deus coloca uma coisa que é importante para a gente entender.
Quanto maior for o seu senso de dependência, obviamente, maior é a sua permeabilidade a aceitar um Deus que te é suficiente. Quanto menor é o seu senso de dependência, mais difícil é mesmo. Então, no sentido que é mais fácil para um pobre aceitar Jesus, de fato é. Porque a ideia de dependência dele é muito maior. Como Sim. que era mais fácil, e sempre foi mais fácil para mulheres aceitar Jesus, porque o senso de independência masculina é mais forte. O que Deus quebra no seu coração é mais sólido do que ele quebra no coração de uma mulher. Ela se vê mais necessitada. É só você pensar assim, uma mulher para sair na rua vai orar mais do que você. E você vai orar mais do que um rico. O rico fala assim, Senhor, o que eu faço agora? Você já fez mais oração. E isso ele colocou como verdade mesmo. É a questão do senso de dependência. Perfeito. E a gente encontra na Bíblia pessoas que tiveram bastante dinheiro, né? A exemplo de Davi, de Salomão, de Jó, a exemplo de Abraão. Então, a Bíblia nos mostra pessoas que são usadas como exemplos de fidelidade, como exemplos de fé, como exemplo de confiança. Pessoas que foram segundo o coração de Deus e que tiveram, sim, de riquezas e dinheiro, né? Uhum. Então, a gente não vê a Bíblia indo contra essa ideia. Até o contexto do jovem rico, como o pastor bem disse, o problema não estava no dinheiro. Estava na idolatria do coração, né? Em Mateus 6:21 diz, aonde está o tesouro, ali estará o seu coração. E a Bíblia fala que ele se entristeceu muito quando saiu da presença de Jesus, porque ele tinha muitos bens e propriedades. Uhum. Então é aquilo que de fato estava arraigado no seu coração, é aquilo que ele deu a maior prioridade, infelizmente. E eu acho que é importante a gente colocar alguns contextos para que a gente equilibre as coisas. Dinheiro. E existe essa mesma discussão no século XXI. Porque você pode discutir dinheiro na época de Jó, discutir dinheiro na época de Abraão, onde a riqueza não é monetária. A riqueza na época de Abraão, de Jó, a riqueza é vinculada à terra. Então, Deus promove e propõe na sua aliança uma promessa vinculada à terra. Terra e trabalho não se desmancham. É por isso que você vai ter um valor que vai estar totalmente integrado. Quando a gente está no nosso século, o dinheiro é um valor monetário. E aí você tem uma diluição dos outros valores. Abraão era rico, mas o ídolo de Abraão era Isaac. Então Deus não chega para Abraão e fala, entrega sua grana para mim. Ele fala, entrega o seu filho. Porque a concentração de realização para Abraão não é Isaac. Não é o dinheiro, é Isaac. Sim. Da mesma forma, o ídolo de Jacó não era a grana. O ídolo de Jacó é a esposa. Ele trabalhou 14 anos por uma esposa. É óbvio que toda a relação que ele tem com a esposa é porque ela está completando uma identidade dele. Aí Deus fala, quem dá sua identidade para você sou eu. Deus deu um nome para Jacó e o chamou de Israel e deu para ele a importância a partir da bênção. Mas até o Jaboque, ele constrói importância com outros valores. Então, não é o dinheiro em si, mas que valor ele tem. Agora, na nossa sociedade, isso se afunilou e muito. Sim. Porque é dinheiro mesmo. Então, primeiro, Deus é contra o dinheiro? Não. Deus é contra o acúmulo infinito de dinheiro? Não só é contra, como ele legislou contra isso mesmo. Veja bem, vamos pensar assim. Deus não define o mundo em classes sociais. Deus define somente 3 categorias. Os que têm o que precisam, os que não têm o que precisam e os que têm mais do que precisam. Tudo que você tem mais do que precisa tem uma função. Se você, por exemplo, canta, e você canta na congregação, você tem o que você precisa, uma experiência de louvor. Você é um cantor, você tem um pouco mais do que você precisa. Sim. Tudo que você tem mais do que precisa é por causa de outro. Sempre. Para abençoar outro. Para abençoar outro. Então, se você tem R$1 a mais ou 1 milhão a mais, e isso redunda em você, não importa a quantidade, está errado. Agora, quando a gente pega Israel, Deus fala assim, eu vou dar uma terra para você. É possível que depois que a terra fosse distribuída igualmente, já houvesse um desequilíbrio? Sim, por muitas razões. Tem alguém que vai gerir mal, tem alguém que vai ficar sujeito a catástrofes, tem alguém que vai acontecer milhares de coisas na vida que pode gerar pobreza. E isso é muito importante porque a Bíblia ela lê a pobreza a partir de uma perspectiva complexa. E hoje nós temos teorias que entendem pobreza e acúmulo a partir só de 2 visões que são míopes.
Ou é uma falha individual ou é uma falha sistêmica. Deus fala, não, existe uma complexidade no grande conflito. Agora, a cada 50 anos, há um dispositivo que impede o aumento infinito de riqueza. Se você vendeu sua terra para mim, não importa, em 50 anos eu vou devolver a terra para você por lei. Se alguém tem um escravo, ele não vai acumular escravos infinitamente, porque a cada 7 anos todo escravo é liberto. Ou seja, Deus coloca um dispositivo que impede que a riqueza gere um transtorno social sistêmico. Você pode ter abastança. O que não pode é que a sua abastança gere pobreza em outro. Então, essa regra a gente segue mesmo. Toda riqueza é válida por Deus? Não, riqueza que gera pobreza não é uma riqueza de bênção. Riqueza mediante bênção, tudo bem. Agora, uma forma de enriquecimento, que é a partir de um tipo de atividade que propõe empobrecimento, Deus vai condenar veementemente. Então, toda forma de riqueza é válida? Não. Você vai investir numa quantidade de grana que vem de uma exploração de uma aldeia num lugar do mundo onde eles não teve nenhuma escolha. Essa riqueza é abençoada? Não, você tem que ter o critério de fé para qualquer coisa. Isso é muito, muito importante. A gente precisa discutir isso quanto cristão. Então, o cristão é radicalmente ético. Toda bênção ela tem que ser divina e dentro da lei. Saiu da lei, acabou a bênção. Agora, o senhor falou de bênção. Muita gente pensa que o resultado de eu ser abençoado por Deus é a prosperidade financeira. E a evidência de que eu sou abençoado por Deus é porque eu prosperei financeiramente, é porque eu de repente tive muito mais coisas do que o que eu tinha. Isso é real? Então, há uma máxima que diz que o amor ao dinheiro é um perigo, né? Em 1 Timóteo 6,10 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas observem, o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. É o amor. É o amor, tá? O dinheiro ele serve para sustentar a família, para sustentar a missão, para sustentar as obras da igreja. O problema, na verdade, nunca foi o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. Sabe por quê? Porque quando o dinheiro ocupa demais o espaço no seu coração, você deixa Deus para segundo plano, ou talvez nem atenda às vontades de Deus. Então, o problema de fato está você substituir Deus pelo dinheiro. O amor, e é dois paralelos, o amor ao dinheiro e o amor a Deus. O que vem primeiro na minha vida? O amor a Deus sempre tem que vir primeiro na minha vida. O dinheiro é consequência. Sim. E continuando disso, existe uma raiz histórica para essa crença. E ela é muito importante para a gente entender. Veja, a primeira distorção está na concepção de salvação. Eu vou fazer uma pergunta para você que está me ouvindo e para nós aqui. Quando Deus te salva, Ele te salva do quê? Uma resposta contaminada e impura é dizer assim, Deus me salva do pecado e da morte. Ou Deus me salva da terra e me leva para o céu. Isso é uma ideia platônica de salvação, onde a salvação é um deslocamento de espaço. Quando começa o primeiro mandamento? O primeiro mandamento não começa, não terás outros deuses diante de mim. Começa com, eu sou o Senhor teu Deus, que tirou do Egito, da casa da servidão. 2 pontos. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, quem é o seu salvador material? Porque se eu tenho um salvador espiritual e um outro salvador material, eu sou um idólatra. Porque para ser idólatra, eu não preciso ter um Deus único que substitua Deus. Basta eu colocar Deus em uma área apenas da vida. Gideão é um exemplo disso. Gideão, ele acreditava no Deus, mas para a chuva era outra pessoa. Para a guerra era outra pessoa, para a colheita era outra pessoa, e para me livrar dos inimigos era o Deus de Israel. Ou seja, Deus foi se tornando um especialista. Essa é uma realidade da nossa época. Então, quem me salva do desemprego? Aí Deus fala, estou esperando você responder. Se você fala que o que te salva do seu desemprego é o fato de você ser estudado, o seu diploma é seu ídolo. Sim. Quem te salva do desemprego sou eu. Quem me salva de ter uma família fracassada? É um psicólogo. Não, sou eu. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Agora, veja, quando Adão sai do Éden, ele tinha perdido o quê? Ele tinha perdido tudo. Porque na aliança que ele tem com Deus, Deus garantia para ele uma família, Deus garantia o sustento, Deus garantia o bem-estar, Deus garantia a sexualidade dele, Deus garantia tudo. E quando ele rompe com Deus, ele perde tudo.
Naquela conversa em Gênesis 3, Deus vai restaurando tudo. Por exemplo, a terra produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus está devolvendo, como Salvador, aspectos importantes da vida, porque ele tinha perdido tudo. Pensando nesse aspecto, onde que o legalismo, o farisaísmo e a salvação pelas obras acontece? Quando eu seleciono e secciono Deus e agora toda a minha vida material tem uma outra fonte. Isso vai gerar um colapso relacional. Quando a gente chega na Idade Média, surge o calvinismo. O calvinismo diz assim, você foi um predestinado. Tá, como eu sei? Porque o predestinado é abençoado. A maior evidência de que você foi escolhido e salvo é porque essa salvação se materializa. Aí surge a ideia de que uma pessoa escolhida por Deus mostra evidências de ser escolhido. E a evidências não é fruto do Espírito, é grana. Porque não tem como você sustentar uma predestinação sem ter uma evidência dela. E agora isso vai tomar, isso se torna, e a gente for pensar, a construção da cultura americana, ela é inteirinha em cima disso. Nós somos uma nação debaixo de Deus, e qual a evidência? A gente enriqueceu. Isso se junta e faz com que a propriedade material vire um bem absoluto. E aí pronto, você tem uma construção cultural e ela permeia tudo, é uma evidência de bênção. Agora, como que Deus fala de bênção? Eu posso ser abençoado com grana, mas essa grana não precisa estar comigo. Se eu não tenho um carro, mas você tem um carro e me dá carona porque eu me tornei um com você quando eu sou membro da mesma comunidade. Porque quando você se entrega para Deus e vai para a igreja, o que passa a ser de Deus? Tudo. Então pensa na parábola dos talentos. O cara que pegou 5 talentos, ele entrega 10. E quando ele entrega 10, Deus fala para ele assim, entra na alegria do seu Senhor. Aí tem um cara que pegou 2 e entregou 4. Entra na alegria do seu Senhor. Ou seja, nesse momento, o cara que entregou 10 vai desfrutar da alegria do Senhor com 14 talentos. De quantos talentos eu desfruto como servo? De todos que você entrega. Quando você dobra o patrimônio do meu Senhor, a qual eu sou servo, eu desfruto do patrimônio do Senhor. Sim. Então, o patrimônio do Senhor não precisa crescer só comigo. Ele cresce na medida daquilo que Ele me entregou. Se Ele me entregou 2 talentos, entregou para você 25 e você voltou com 50, o final é, entra na alegria do Senhor, a gente vai desfrutar de 55 talentos. Porque a vida em comunidade envolve isso. Quando Deus abençoa um, Ele abençoa todos por meio daquele um. Se esse um retém, ele quebra o elo da corrente. Isso é muito importante quando a gente pensa em riqueza, porque daí há uma porção de torções e distorções que o Evangelho corrige, porque senão a gente vai começar a abençoar a riqueza de uma forma que ela não é bênção, ou a amaldiçoar uma riqueza quando ela, na verdade, ela foi feita para enriquecer a comunidade. Perfeita colocação. Tem muita gente que fala que o dinheiro ele traz muitos problemas. Como também tem gente que acredita que o dinheiro é a solução para todos os problemas. Eu queria, Cláudio, que você contasse para nós, porque você viveu um período da sua vida onde você esteve literalmente sem nada. Você foi literalmente ao fundo do poço. Eu queria que você contasse a sua experiência e você dissesse se você realmente só se sentiu abençoado por Deus no momento que você passou a ganhar algum dinheiro. Mas primeiro conte como foi essa sua vivência e essa sua experiência de estar ali realmente no fundo do poço. Então, resumidamente, eu sempre penso da seguinte forma, Reginaldo e pastor. Eu tive que perder tudo para o mundo para ganhar tudo de Deus. E é aí que está a diferença, é quando você coloca a sua fé em ação. No princípio da minha jornada cristã, eu vivi momentos de muita escassez, porque apesar de ter aceitado ao Senhor como Salvador da minha vida, financeiramente eu me mantinha ainda na mesma condição. Tinha outro Salvador. Tinha outro Salvador. Eu morava de favor, saí das ruas, né, que eu era usuário de drogas, e aí aceitei ao Senhor como Salvador da minha vida, saí das ruas, né, em determinado período, fui acolhido, né, por uma pessoa que eu chamo hoje de mãe, enfim, fui morar com ela, mas eu continuava em escassez, né? Deus não mudou
quando eu tinha escassez, quando eu tinha pouco. E Deus também não mudou agora que eu tenho um pouco mais. E isso para mim é maravilhoso, porque eu percebo que no momento que eu tive escassez, eu aprendi a depender mais de Deus. E hoje, no momento de prosperidade, eu aprendi ainda mais a ter responsabilidade por tudo aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Amém. Então, o problema, muitas vezes, não a verdadeira riqueza não é o que você tem, e sim o que você faz com o que você tem. Então, e essa diferença é uma virada de chave que muda tudo completamente. Então, respondendo a sua pergunta, eu, de fato, depois que eu aceitei a Jesus, que eu comecei ali a minha caminhada cristã, eu só tinha fé. E acho que isso foi mais do que suficiente para Deus me colocar numa posição na qual eu estava trocando ali aquele momento que era bom pelo que é melhor, só que eu não conhecia o que era o melhor de Deus. Eu tive que confiar plenamente na vontade do Senhor. Então, o desafio da prosperidade hoje é não esquecer o que Deus fez na minha vida. Né? E eu falo prosperidade não no sentido de teologia de prosperidade, não é nada disso. Prosperidade é você ter saúde, é você ter uma família, um lar onde Deus reina, é você servir a Deus com seus bens, servir ao próximo com seus bens. Então, naquele momento em que mais difícil da minha vida, eu recebi muitas doações pela igreja, de alimento, de roupas usadas, eu ganhei muita roupa usada, eu tinha uma calça que era queimada de ferro aqui assim, mas para mim era tudo o que eu tinha, o que eu ganhei, aquilo ali para mim era tudo. Eu não tinha sapato mais, e ali eu ganhei uma botina, e engraçado que o pessoal falava, tem fogo aí nessa botina? Eu disse, tem fogo assim, porque foi de Deus, foi de Deus. Então, assim, são coisas... que o simples, verdadeiramente, seja visto como o mais importante em nossas vidas. E eu nunca vou esquecer e a gratidão que eu tenho por Deus e pelas pessoas que estavam à minha volta, que me ajudaram, a minha esposa, né, os meus filhos, enfim, a chegar onde eu cheguei. E eu sei, hoje eu tenho a mais absoluta certeza que eu cheguei onde cheguei, porque Deus ele estava no controle de todas as coisas na minha vida. Amém, amém, amém. Eu queria ler aqui um versículo de Provérbios, capítulo 30, versículo 8 e 9, fala o seguinte: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão necessário, porque se eu tiver de mais, posso te negar. E se eu tiver de menos, posso vir a furtar. Esse texto é interessante, porque a preocupação dele não era ter muito ou ter pouco, mas era permanecer fiel a Deus em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Você comentou aí que, estando no momento de extrema necessidade, você sentiu Deus te abençoando. Mas, por esse versículo aqui, eu consigo chegar à conclusão de que, dos dois lados, para os dois grupos de pessoas, existem desafios espirituais. De igual forma, as pessoas elas podem confiar mais em si ou até no outro do que em Deus. Tanto aquele que precisa como aquele que não precisa tanto. Como conciliar isso? Onde que está o perigo nisso? E como que eu posso me colocar, né, nessa situação? Como que eu posso mudar isso na minha vida? Deixa eu só pegar um adendo, vou passar a palavra para o pastor, porque o desafio da escassez é confiar em Deus, mas o desafio da prosperidade é você não esquecer de Deus. Existem dois paralelos. É muito fácil as pessoas se afastarem de Deus quando não tem nada, assim como é muito fácil as pessoas se afastarem de Deus quando tem tudo. Sim. Não é verdade, pastor? E o desafio que você citou, acredito que é exatamente esse. A escassez em colocar em prática a sua confiança e a sua fé em Deus. E na prosperidade, não esquecer e louvar a Deus. Sim, e tem muita gente que, nos momentos difíceis, se volta contra Deus, né? E não se aproxima dele, mas se volta contra ele e até o culpa por aquilo pelas dificuldades que tem enfrentado. Sim. Assim como algumas pessoas quando têm muito,
acredita que não foi através de Deus, então ele não precisa de Deus, porque foi por ele mesmo que ele conseguiu tudo aquilo. Então, realmente, existe um desafio espiritual para os dois grupos, né, de pessoas. Mas não é igual e a gente precisa ser maduro para isso. Sim. Se você sai de casa com um revólver, existe uma tentação que você não tem se você sai de casa sem. Claro. Se você tem uma rede social com 1 milhão de seguidores, você está sujeito a uma tentação que uma pessoa que tem 50 não tem. Sim. É por isso que algumas pessoas vão falar assim, Senhor, me dá riqueza. Deus vai falar, você não pode. Porque se você receber, você vai se matar com ela. Para algumas pessoas, elas são salvas com Deus tirando a riqueza e elas nunca serão ricas. Porque é um ponto de fraqueza que a vida delas não dá tempo de sustentar. Deus promete riqueza para Abraão, mas tira a riqueza do jovem rico. Isso. Deus tem um Nicodemos que começa rico, mas ele não termina a vida rico. Então, voltando ao que nós afirmamos no começo, o dinheiro em si, ele não é um mal, ele é uma utilidade, porque dinheiro não é fim, dinheiro é meio. Sim. O fim é o que o dinheiro faz. Perfeito. O dinheiro é meio, não é o fim. Agora, o dinheiro pode ser um meio de sustento, pode ser um meio de bênção, um meio de ajudar as pessoas, mas ele é o meio mais potente que existe na nossa sociedade de poder. Uma pessoa que está acumulando, ela pode acumular por poder. Então, por exemplo, eu estou aqui e eu tenho um carro, e o carro tem a função de me levar de um lugar para o outro. E aí eu quero um carro mais confortável. Tá, ainda estou dentro do que é. Agora eu quero um carro que demonstre o nível de pessoa e de status e a diferença que existe entre eu e qualquer outro. Já saiu completamente. Agora você está demonstrando poder. Eu vou entrar e vou jogar um cartão preto no balcão. Opa. Aquilo ali não é dinheiro. Aquilo ali é eu passar na sua frente. Aquilo é um outro nível de tratamento. Ou seja, quem está me dando dignidade não é mais o Senhor. Essa dignidade vem de alguma coisa. Quem são as pessoas que se tornam mais tentadas quando elas estão na escassez? São aquelas que já experimentaram a fartura. As que nunca experimentaram a fartura, não tem esse negócio de se desesperar. Pode ver, as pessoas que estão lá deprimidas porque eu sou pobre, é porque ela já sabe alguma coisa ou se construiu isso. Então, isso é muito importante quando ele fala assim, Deus vai dar prosperidade material para todo mundo? Não, Ele não vai dar. Ela é uma característica do crente. Olha só, no Deuteronômio 15, Deus fala 2 versos. Vocês sempre terão pobres no meio de vós. Mas nesse mesmo texto ele fala assim, não haverá pobres no meio de vós. Uau. Eu falo, como que é? Ele fala assim, porque, primeiro, a vida de Deus é uma vida construída em comunidade. Sim. Tudo que apareceu na sua vida apareceu por causa de outra pessoa. Isso é uma lógica divina que é uma contralógica do mundo que é individualista. Eu terminei minha faculdade, Deus está perguntando, agora com quem? Para quem sua faculdade existe? Para quem? Sempre tem alguém. O que não tinha na religião do jovem rico? Pessoas. O que não tinha na religião do escriba que pergunta para Jesus na parábola do samaritano? Pessoas. Não tem pessoas. Na minha religião tem céu, na minha religião tem santidade, mas na minha religião tem gente. Se não tem gente, não é a religião de Cristo. Dinheiro existe por causa de pessoas. E não é você só. Não é você. Então, essa é uma questão muito importante. Agora, eu tenho as minhas fragilidades, e pode ser que a minha fragilidade não tenha nada a ver com grana. Você pode me dar $1 bilhão, eu vou continuar a mesma pessoa. Mas eu não sei. Eu não sei se vai ser assim. Tem gente que fala assim para mim sobre redes sociais. Fala, cara, você não quer fazer seu Instagram bombar? Eu falei, cara, essa é uma tentação que eu não tenho. Eu tenho uma coisa que é até zoeira, mas pensa bem, tem gente que fala assim, eu queria muito ser bonito. Eu falei, cara, mas beleza é uma tentação que você não tem. Você só é humilde porque você é feio. E é uma coisa muito interessante, tem gente que estuda isso. Tem gente que fica pobre porque nasceu bonito. Ele confiou tanto na beleza a vida inteira que nunca estudou. É verdade. E apostou, ou seja, a bênção virou maldição. E tem gente que fala assim, cara, ou eu estudo ou trabalho, ou eu não sou nada nessa vida, porque ninguém vai me dar nada. E é assim. Isso é muito importante para a gente pensar e falar assim, ó, Deus regulamentou, Deus disse que você tinha que fazer, fez uma lista. Dinheiro serve para você ser previdente. Previdente. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. O que é isso?
Seja previdente, pensa no futuro. Você não pode, e ele está deixando bem claro, tudo que eu ganho hoje é para eu gastar hoje, basta cada dia ser o mal, mas tem mais texto dizendo isso. Amanhã você tem que se preparar para amanhã. Segundo, quem não cuida da família é pior do que o incrédulo. Dinheiro existe para você sustentar seu núcleo familiar. Você tem que dar segurança para filhos, para a esposa e para quem está sob seu comando. Ele é legislado sobre isso. Dinheiro existe para abençoar e para fazer avançar o reino de Deus por meio de dízimos e ofertas. Existe. O que sobrar disso tudo, Deus falou, você faz o que você quiser a partir dos valores que eu te coloquei. Então, seguindo essas regras, seja previdente, pensa no futuro, sustente sua família e entregue a partir de dízimos e ofertas no sistema que Deus criou. O que vem depois disso? Se Deus não te deu nada depois disso, para de chorar, porque Deus te deu o suficiente. Se Deus te deu alguma coisa depois disso, é porque é para você viver uma vida confortável, sem saber que isso não é o ídolo, mas é porque alguém está precisando disso. Sim. Nisso, vai dormir sossegado, amigo. Perfeito. Vai dormir sossegado. Perfeito. Voltando para a história do jovem rico, ele não era uma pessoa má, uma pessoa mal vista pela sociedade. Ele era religioso, ele mesmo disse que cumpria ali com a lei, né? Imagino que participava ali dos rituais religiosos. Só que quando Jesus toca na área financeira, ele não consegue abrir mão. O que demonstra para nós que existem pessoas que aparentemente estão bem resolvidas com Deus, mas ainda assim existe algo na vida dela que muitas vezes não é visível para os outros, que está numa posição acima do Senhor, independente da condição financeira dela. Como que eu posso, e agora eu queria ouvir aqui os conselhos de vocês com relação a isso. Você quer que eu dê um conselho para você fazer seu pé de meia? Tá bom, vamos ajudar ele. Vamos ajudar esse jovem a fazer o pé de meia. Mas como lidar com essa concorrência no coração? Porque eu posso ter Deus no coração, mas se a maior parte do meu coração está ocupado por outra coisa, Deus ele não está realmente habitando ali, porque o espaço está sendo ocupado por outra coisa. Então, como lidar com essa concorrência? Então, em Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens. Deus é o dono de tudo. Sim. Nós somos apenas os administradores. Prosperidade tem propósito e deve servir para o reino de Deus. Em Marcos 10:27 diz que para Deus tudo é possível. Observe, a questão não é quanto dinheiro eu tenho na conta bancária, e sim quem ocupa o trono do meu coração. Então, é importante que eu, como servo do Senhor, coloque Deus em primeiro lugar na minha vida. A palavra de Deus diz: buscar primeiramente o teu reino e a tua justiça, né, pastor? E todas as demais coisas me serão acrescentadas. A palavra de Deus diz também que eu não devo me preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã dará conta de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então é isso. Eu acredito que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida é o que vai fazer diferença de tudo o que eu faça. É eu servir a Deus com meus bens, com aquilo que eu tenho em mãos. Como eu citei, a verdadeira riqueza não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. Então eu acredito que é um pouco disso, né, pastor? É isso aí. Olha só, essa expressão é muito bonita e muito importante para o contexto que aqui você citou. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que haveremos de comer. Uau! Esse texto é radical. De fato. De beber ou de vestir. De vestir. São os gentios que se preocupam com essas coisas. Uau! Mas a gente vai trabalhar amanhã pelo que a gente vai comer, beber ou vestir. Sim, é o básico, né? O que ele está dizendo, cara, mas se essa confiança vem do outro, isso é coisa de gentil. Basta buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O que ele está dizendo é o seguinte: viva conforme os meus mandamentos.
Então, o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É estabelecer relacionamentos conforme a regra de Deus. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, eu não importa como e por que a situação do outro ficou daquele jeito. Seja justo. Então, isso é uma coisa muito importante no trinômio que a Bíblia dá de justiça. O que o Senhor pede de ti? É que você pratique a justiça. Ou seja, seja fascinado pelo que é correto. Perfeito. Ames a misericórdia, estenda a mão para quem não conseguir fazer o que é correto e andes humildemente com seu Deus. Lembra que você também vai falhar em fazer o que é correto. Então, faça o que é certo, perdoe quem não fizer o que é certo e lembre-se que você também erra. Essas são as coisas que a gente faz para qualquer coisa. Jó é um exemplo de uma pessoa rica, conforme você falou, cujo governo é de Deus. E no meio do livro de Jó, ele fala assim, eu vou dizer o que eu fazia com o meu dinheiro. Algum pobre ficou pobre na minha frente? Alguma donzela se viu aviltada na minha frente? Ele faz uma lista, pergunta o que eu fiz. Toda a riqueza de Jó é funcional. Isso é muito importante. Ou seja, Jó, ele é o exemplo material do cara que recebeu 5 talentos. Eu falo, você vai receber o dobro, porque quando Jó recebe o dobro, é o dobro de pessoas que são abençoadas. Isso é muito importante nessa função. Agora, há algo também que eu acho que a gente tem que falar. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Realidade número 1. Realidade número 2. Você não é capaz de destronar um ídolo. Quem era o Senhor de Israel quando eles estavam no Egito? Faraó. Aquele bando de escravos conseguia destronar Faraó? Não. Deus entra e ele destrona Faraó. Eu comprei você, eu salvei você, eu matei seu inimigo. Maria Madalena, cujo coração era habitado por 7 demônios. Ela lutou contra os demônios e venceu? Foi Jesus que chegou lá e tirou os demônios de lá. Como que eu posso não ter um ídolo no coração? Você não luta contra o seu ídolo. Ele vai ganhar. Sabia que um percentual, quase que metade das pessoas que fazem cirurgia bariátrica se tornam alcoólatras? Uau, não sabia desses dados. Porque se aquela compulsão é um vício em comida, imediatamente aquele vício vai ser substituído por outro. Você já trabalhou, se você conhece uma pessoa que foi tratada de um vício e a essência do vício não foi curada, ela simplesmente trocou um vício por outro. Isso é muito comum. Isso também é uma realidade do pecado, porque o pecado é idolatria em essência. Muitas vezes nós trocamos um ídolo moralmente não aceito por um ídolo moralmente aceito. Nós trocamos pecados que escandalizam por pecados que não se escandalizam, mas o coração continua com o mesmo trono. Ou Deus entra e destrona, ou não. Tem uma parte no Crônicas de Nárnia que ele fala isso. Esse espinho que eu tenho, ele só sai por alguém que é tão monstruosamente grande que vai pegar o espinho e vai arrancar, vai dar a impressão que a coluna vai sair junto. Mas ele vai só esse espinho que é o pecado cravado no coração, só uma mão poderosa de Deus é capaz de tirar. Ou seja, quando eu falo assim, o que eu posso fazer para eu não colocar o dinheiro como ídolo? Ou Jesus senta no trono, ou você vai colocar outra pessoa lá. Mas é ele que entra no seu coração, você fala, Senhor, entra e toma. Ele entra e destrona os ídolos, senão você não consegue. Para finalizarmos aqui... Não, quem falou que eu posso finalizar? Nós temos. Já estamos avançados com o tempo, mas nós temos pessoas que estão assistindo que talvez estejam lutando para conseguir pagar as contas de casa. Nós talvez tenhamos pessoas que estão assistindo que estão numa ascensão financeira, talvez tenhamos pessoas que estão assistindo que estão bem estabilizados, que a preocupação dele não é com pagar se vai conseguir pagar a conta de água ou a conta de energia, porque para ele ele está bem estabilizado. Eu queria que vocês, para finalizar, dessem um último conselho para todos esses grupos de pessoas, né? O que realmente nós podemos tirar de lição de tudo isso aqui que nós conversamos? O que vocês poderiam deixar para todo mundo que está nos assistindo? Então, eu gostaria de citar, até testemunhando sobre a minha vida, que Deus, Reginaldo, ele permitiu que eu conhecesse a escassez para que eu pudesse aprender sobre a dependência dele, pastor.
Mas também Deus permitiu que eu conhecesse a prosperidade, para eu aprender sobre responsabilidade. Deus mudou seu status, né? Deus mudou Ele mudou status. Você. Exatamente. Aí qualquer status que vier... É verdade. Sabe mais o que é interessante? Em ambas as fases, a maior riqueza continua sendo Jesus Cristo. Amém. Eu quero citar aqui o Salmo 37:5, deixar para todos os ouvintes, para nós podermos meditar. Salmo 37:5 que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É isso. Eu diria para aquela pessoa que está me ouvindo agora e está pensando, o que eu faço, né? Então, eu acho que algumas reflexões são importantes e a gente não vai... A Bíblia não é um livro romântico. A Bíblia é uma verdade absoluta. Primeira coisa que você tem que lembrar. Todas as promessas de Deus são para todas as pessoas. Eu preciso te dizer que não. Tem promessas que são condicionais. Venha à casa do... Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vou derramar bênção tal para vocês, que seja sob maior abastança. Veja, essa bênção não é para todo mundo, essa bênção é para o dizimista. Ele fala assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa bênção é para o missionário. E depois de fazer discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco. Eu não estou dizendo que a presença de Deus vai te abandonar e que Ele não vai ficar com você porque você é um filho dele, não estou dizendo isso, mas existem coisas que vão acontecer nos degraus da vida da sua relação de dependência e fidelidade. Ou seja, algumas coisas que nós temos de sustentação da vida, elas só acontecem mediante o pertencimento a uma comunidade de fé. Não tem como não ser. Ou seja, as leis de Deus não se realizam e não se completam totalmente numa vida individual. Amar a Deus, o outro, ao próximo, o outro, e a vida, o outro. Pensa nos frutos do Espírito, qual deles faz sentido sem outra pessoa perto? Ou seja, alguém pode estar falando assim, eu estou mal, não estou conseguindo pagar a conta, mas você está fazendo tudo do seu jeito, confirmando o que você acabou de dizer. Se você fizer tudo do seu jeito, as coisas vão acabar todas do seu jeito, e o seu jeito leva à morte. Seja radicalmente humilde e obediente. E essa é a postura de Jó. Falou assim, o que eu quero é fazer o que meu Deus falou. E se eu morrer fazendo isso? Glória a Deus. O Deus de Abraão é o Deus de João Batista, porque não tinha onde cair morto. O Deus de João Batista é o Deus de Estevão, e é o Deus de Paulo, é o Deus de Amós, que é um vaqueiro, e um de Paulo, que é um pós-doutor. Porque eles individualmente, todos eles individualmente, são uma história de fracasso. Individualmente, toda pessoa na Bíblia, individual, é história de fracasso. A história deles só faz sucesso quando junta todo mundo. Ou seja, Deus não deu dom para você, Deus deu dom para a igreja. O seu dom é um dom que faz parte da riqueza da igreja. Por que eu insisto em falar isso? Porque a igreja é fundamental. O que é uma igreja? Não é um lugar de culto. Igreja é um povo, cujas leis de Deus operam no interior dela. Ou seja, faz sentido. Então, eu quero que você fique milionário. Porque se você ficar milionário, o meu povo fica milionário, querido. Se você empobrecer, perto de mim você não empobrece. Porque se você falar para mim agora que você está passando fome, nós vamos fazer você comer. Ou seja, o maior e melhor antídoto contra a miserabilidade que existe no mundo é a expansão do reino de Deus por meio do seu povo. Faço parte de uma igreja, e agora estou falando da igreja de Lauro de Freitas, eu tenho certeza absoluta que se você chegar aqui no sábado de manhã e disser, eu estou com fome, antes do meio-dia você vai comer. Por quê? Porque radicalmente esse povo obedece uma ordem de não deixar um faminto perto. Sim. Isso é real. Então, para mim, qual é a fórmula do bem-estar? Seja fiel, pertencente a um povo que também é. Amém, pastor. Eu quero até aproveitar a oportunidade e agradecer, é uma honra. Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu não vou sair daqui do mesmo maneira que eu entrei, né? Sabe as palavras. Bênção, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós aqui do podcast que agradecemos a presença de vocês, que Deus siga abençoando vocês. Amém. E que vocês continuem servindo a esse Senhor e abençoando também a vida de outros. Amém. Através daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Amém. Muito obrigado. Nós agradecemos a você que acompanhou e assistiu aqui esse podcast de hoje. Para resumir tudo isso aqui que nós vimos, nem a pobreza salva, nem a riqueza condena, ou vice-versa. O que realmente vai dizer se você está salvo é quem realmente ocupa o centro, o trono do seu coração. Amém. Que Jesus possa ocupar esse lugar. Amém. Lembre-se, menos opinião e mais Bíblia. Até o próximo episódio do nosso Na Bíblia Pode.